já passou e o que ainda há de vir. Tu conheces muito bem, Senhor, cada um dos meus anseios, sonhos e necessidades. Tu conheces muito bem, Senhor, e mesmo o que sinto agora dentro do meu coração, tu conheces muito bem, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Tudo o que já passou e o que ainda há de vir, tu conheces muito bem, Senhor. Cada um dos meus anseios, sonhos e necessidades, tu conheces muito bem, Senhor. E mesmo o que sinto agora dentro do meu coração, tu conheces muito bem, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Tu sabes de todas as coisas, Todas as sabes do coisas, meu amor por ti. sabes do meu amor por ti. Tu sabes de todas as coisas, Sabes do meu amor por ti. Oi, que bom te ter aqui junto conosco nesse momento de celebração aqui do Ático Curitiba. Para nós é uma alegria imensa ter você junto com a gente, ter você participando desse momento junto conosco. É uma satisfação muito grande, você é uma pessoa de honra, realmente de muita alegria ao nosso coração de estar junto com a gente nesse dia. Nós esperamos que você tenha um tempo muito gostoso, muito agradável, que você se sinta à vontade para ouvir, para cantar e ser parte desse momento de celebração junto com a gente. Temos uma série de coisas especiais que vão estar acontecendo hoje aqui no Ático, que seu coração tenha bastante expectativa. E uma delas é que a gente vai estar conversando um pouco sobre algo que normalmente nos assusta. Dois aspectos, o inesperado e também o invisível. É meio estranho, não sei para vocês, mas para mim são aspectos que me assustam em muitas áreas da vida da gente. Mas hoje a gente vai estar falando sobre isso de uma maneira muito especial e diferente, que na verdade não nos assusta, mas gera uma nova esperança em nosso coração. Então espero que você fique com a gente ao longo dessa programação, que você também possa ganhar uma nova perspectiva sobre tudo isso. Continue com a gente agora, num momento muito especial. Espero que você também se divirta aí na sua casa, onde você estiver assistindo, no celular, no computador, na TV. E apesar de ser uma canção para as crianças, você também possa ser parte desse momento junto com a gente. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta
Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus imenso em tudo que o Senhor é e em tudo que o Senhor faz. Mas hoje a nossa oração é para que o Senhor possa nos lembrar que mesmo o Senhor sendo Deus, o Senhor está atento àquilo que sai dos nossos lábios. Mesmo de maneira invisível, sabemos que os teus ouvidos estão atentos à nossa voz. E a minha oração nesse dia é para que o Senhor possa receber a oração de cada pessoa que nesse momento encontra na sua casa, no seu trabalho, com a sua família ou sozinho. Que o Senhor possa ouvir a oração de cada um deles, Pai. E no nome precioso de Jesus, cada pessoa que pronunciou, que trouxe algo do seu coração para fora em fé nesse dia, possa ter a convicção e a certeza de que ela foi ouvida por Ti, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar o nosso coração nesse dia, renovar as nossas forças, renovar o nosso ânimo e renovar a nossa fé em Ti e em quem Tu és. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nesse dia, Pai. Amém. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a amar, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores
para sempre, para sempre, para sempre. Muito bom estar com vocês aqui do Ático Curitiba. É um prazer grande, aceito muito o convite, agradeço muito o convite, né, que me foi feito para poder compartilhar um pouco da palavra com vocês nessas próximas 3 semanas. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou Reinaldo Briones, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente Manaim, que fica ali no Centro Cívico, próximo ao Museu Oscar Niemeyer. E tenho uma proximidade aqui com Danilo, Letícia, enfim. Então, eu estou me sentindo muito à vontade e quero, de fato, que você seja abençoado através dessa palavra. E quero pedir agora que a gente possa orar. Quando a gente está diante da palavra de Deus, a gente sempre tem a oportunidade de recebermos dele, né? E à medida que o nosso coração se abre, o Espírito de Deus fala conosco. Então, eu te convido para uma oração nesse momento. Jesus, muito obrigado, Deus, por podermos estar reunidos aqui, Jesus. Obrigado pela palavra do Senhor, que é poderosa, que é viva e eficaz, e que essa palavra ministre o nosso coração, Deus. Que o Espírito de Deus, que inspirou essa palavra, agora ilumine os nossos corações, para que nós possamos a compreender e ela transforme, Deus, a nossa vida, Pai. E que, através do conhecimento da palavra, a gente também conheça mais profundamente o Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, a minha proposta é falar um pouco sobre o seguinte tema: não seja pego desprevenido. Eu já vou contar como que esse tema chegou até mim. Mas antes eu quero ler um texto da palavra que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. A gente vai ler do verso 20 ao 37. Você pode acompanhar comigo, eu estou lendo na nova versão transformadora. E a palavra de Deus diz assim: certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele. Mas não o sigam, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim,
tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Algo muito importante da gente compreender aqui desse texto é que Jesus está falando de um reino que já está presente, mas de um reino que ainda haveria de se consumar. Esse é um ensinamento muito importante para a gente compreender o Novo Testamento. Essa passagem fala desses 2 momentos do reino de Deus. E Jesus já estava anunciando, o reino de Deus está próximo. E com a sua morte na cruz, ele estabelece o reino de Deus na terra. E a partir daquele momento em que Jesus cumpre cabalmente o propósito do Pai, dele morrer naquela cruz, ele se torna o rei deste reino, e este reino vem se manifestar sobre essa terra por meio do Espírito Santo. Logo na sequência, nós lemos no livro de Atos, depois de 50 dias da ressurreição de Jesus, o evento do Pentecostes, quando se cumpre aquela promessa de Joel, aquela profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ali é a abertura, é o descortinar de um novo tempo, o tempo onde o reino de Deus está estabelecido sobre essa terra. Jesus é o rei deste reino e o Espírito de Deus está agindo aqui neste mundo com este poder sobrenatural, com sinais e prodígios. Mas aqui Jesus também vai falar de uma ocasião em que este reino de Deus será consumado. Então nós entendemos que existem 2 momentos de uma mesma realidade do reino. Um reino que se estabeleceu em Jesus, um reino que está entre nós nesses dias, e um reino que irá se consumar. E a palavra, então, e o próprio Jesus nos traz este ensinamento a respeito da sua vinda, da segunda vinda, ou da volta de Cristo, quando todas as coisas serão sujeitas debaixo da sua autoridade, do seu poder definitivamente. E lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Jesus vai entregar o reino ao seu Pai. Então, baseado neste entendimento de que nós hoje, no século 21, no ano 2021, nós estamos vivendo neste reino que já foi estabelecido, que hoje está aberto e para todos aqueles que quiserem fazer parte deste reino, mas nós estamos à espera desta segunda vinda, desta volta de Cristo, desta consumação do reino. E aqui está uma grande esperança de nós, cristãos. E neste texto aqui, Jesus fala a respeito da sua volta. E ele vai falar então no futuro, quando o Filho do Homem voltar. Então ele estava aqui neste mundo, mas ele já estava falando desta segunda vinda. Da onde veio este tema, ou este meu desejo de pregar sobre este tema? Que nós não sejamos pegos desprevenidos. Porque na vida que nós vivemos, o primeiro entendimento que nós precisamos ter, e eu entendo que toda a circunstância que a gente vive hoje, com essa pandemia, as mortes tão próximas, o sofrimento, a dor humana nos cercando tão de perto, há um aspecto muito interessante que nós precisamos considerar, que é a respeito da brevidade da vida. E eu estava há um mês atrás, exatamente um mês atrás, no dia 21 de abril, foi o feriado, e naquela ocasião uma família havia
decidido tirar o dia do feriado para passear e foram numa cachoeira que fica no município de Quatro Barras, ali na Serra da Graciosa. E, de repente, mais para o final do dia, o tempo começou a fechar, estava chovendo na serra, e eles enfrentaram um fenômeno ali que é chamado cabeça d'água, onde aquele rio encheu muito rapidamente e 3 pessoas dessa família morreram afogadas neste episódio. Uma menina de 9 anos, a sua mãe e um cunhado. Talvez você até tenha ouvido essa notícia. Na quinta-feira pela manhã, no dia seguinte, uma amiga minha entrou em contato comigo pedindo para eu poder fazer o ofício fúnebre dessas 3 pessoas que haviam morrido de uma mesma família. Uma tragédia, algo assim tão inesperado, né? Diante de tanta dor, hoje a gente sofre por causa da enfermidade, pessoas em hospitais, mas não é isso somente que está encurtando a vida das pessoas. As tragédias e a morte continuam acontecendo. E naquela manhã, então, eu me dispus para essa amiga, eu disse assim, não, me disponho a estar junto com essa família. Na sexta-feira pela manhã, eu estava na capela do cemitério Água Verde, com 3 corpos diante de mim, de uma mesma família, e uma família em tremendo sofrimento. E, obviamente, a minha oração naquele momento foi, Senhor, eu quero trazer uma palavra de alento. Eu quero poder trazer uma palavra de conforto e de esperança para essa família. E foi uma experiência interessante no sentido de podermos ser usados por Deus para tocarmos as pessoas nesse momento. E isso tudo me fez pensar como a vida é breve. Num momento, 3 pessoas de uma mesma família sendo ceifados. E isso não tem sido uma realidade muito estranha a nós nesses últimos dias. Muitos casos de pessoas de uma mesma família morrendo em curtos espaços de tempo, seja por Covid ou por qualquer outro motivo. A vida é como um sopro, e a Bíblia fala isso. É como a erva que cresce e logo seca e murcha. Então esse foi o meu primeiro pensamento. Como a vida é breve, como num estalar de dedos, muitas vezes a nossa vida pode cessar. Apesar de muitas vezes nós temos esse entendimento ou esse pensamento, né, de que isso está muito distante de nós. Mas a própria palavra de Deus nos faz refletir sobre isso. Então, por causa desse contexto de brevidade de vida e da morte tão próxima a nós, nós precisamos nutrir esta esperança da volta de Jesus e principalmente estarmos preparados para esse momento. Um outro aspecto que eu vejo é a questão de uma certa superficialidade no cristianismo que nós estamos vivendo hoje. A gente observa que o evangelho avançou grandemente no Brasil, mas muitas vezes nós observamos um cristianismo fluido, um cristianismo que não está de acordo com a palavra de Deus, e muitas pessoas se dizendo cristãs e, no entanto, vivendo uma vida despreocupada com as questões de santidade, com as questões de temer a Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, nessa esperança e nesse aguardo da volta de Jesus. Eu também entendo, olhando para todo esse cenário que a gente vive nesses meses, nesses últimos 14 meses, que nós estamos vivendo num tempo de peneira, num tempo de tomada de posição. Nós, cristãos, estamos sendo levados a nos posicionar a respeito das nossas convicções, a respeito da nossa fé, a respeito da nossa missão enquanto igreja. E eu tenho visto que tem sido um tempo onde as pessoas estão saindo do muro, né? Elas estão se posicionando diante de toda a realidade. E como pastor, eu observo muitas vezes a existência de pessoas que estão completamente desatentas a essa realidade e despreparadas para a volta de Jesus. Pessoas que às vezes estão dentro de um contexto de igreja, de cristianismo, mas não estão conseguindo perceber ou ler os tempos que nós estamos vivendo. Então tudo isso me trouxe esta inquietação e, lógico, a pergunta ela começa comigo mesmo, né? Eu estou preparado
para este dia, eu estou preparado para esta volta de Jesus. E agora a gente vai para o texto, né? Veja que interessante, o texto é relativamente longo, eu não quero me deter em todos os versos, mas no verso 22, a gente observa a seguinte fala de Jesus aos discípulos aqui. Aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. O que eu entendo por isso? Talvez muitas pessoas, quando fala-se a respeito de fé, de um comprometimento da sua caminhada com Jesus, até mesmo de uma própria rendição e da sua entrega ao senhorio de Cristo, muitas vezes existem aquelas evasivas, né? Tipo, não sei se chegou meu tempo, talvez mais para frente, eu não tenho tempo para me preocupar com essas questões agora. E a gente é um pouco daquela cultura de deixar as coisas para depois, né? Ou para amanhã. E aqui Jesus está falando, haverá um tempo onde as pessoas desejarão ver os dias do Filho do Homem. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que depois que ele partisse, depois da sua morte, pessoas iriam se dar conta que Jesus, o Filho de Deus, esteve ali. E gostariam de talvez voltar no tempo para viver aqueles momentos. Mas o tempo passou. Isso me faz lembrar aquela passagem dos 2 discípulos que estão caminhando com Jesus para a cidade de Emaús. Você lembra dessa história também no final do Evangelho de Lucas. E Jesus estava ali com eles, e eles conversam e perguntam para Jesus, você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus fala a respeito do cumprimento das profecias, de tudo o que havia acontecido, e aqueles 2 discípulos caminham longamente com Jesus e não se apercebem que era Jesus que estava com eles. E depois, quando eles entram na casa, porque eles convidam Jesus para entrar e pousar ali naquela casa, quando Jesus está agradecendo o alimento e partindo o pão, os olhos deles se abrem, mas só que Jesus não está mais ali presente. E daí eles se lembram, poxa, aquele momento. Então, talvez um primeiro ensinamento que nós precisamos ter nos dias de hoje é que nós não podemos deixar as oportunidades para que não haja arrependimentos, não haja um olhar para trás, não haja um deixar para amanhã. Lá em Hebreus, o autor, Hebreus capítulo 3, verso 7, ele diz, hoje, se ouvirdes a voz de Deus ou a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não ser pego desprevenido é você estar pronto hoje. Você está preparado? Você está seguro das suas convicções baseado na palavra de Deus e na obra de Cristo na cruz? Ou talvez você ainda tenha as suas dúvidas e os seus questionamentos. Querido, não deixe para amanhã. Não espere que de repente essa oportunidade passe. Ou então você olhe para trás com arrependimentos. Não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Esse é um ditado muito comum entre nós. Porque a vida passa, a vida é um sopro. Na sequência do texto, Jesus ele vai falar então a respeito da sua vinda. E ele segue então dizendo no verso 24, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Todos os ensinamentos de Jesus a respeito da sua vinda, todos eles falam de algo inesperado, de algo súbito, de algo que vai acontecer sem aviso prévio. E isto é uma questão curiosa e é um ensinamento de Jesus Cristo. Por isso, e a gente vai falar isso nas próximas mensagens, uma das palavras de Jesus a respeito do preparo para este tempo é vigiai. Vigilância é muito importante no aguardo da volta de Cristo. E ele fala então aqui, assim como o relâmpago. Você já viu uma noite, né? Num lugar descampado? Eu me lembro que no início desse ano eu estava com a minha família na praia e nós estávamos na varanda, de frente para o mar, aquele céu completamente
aberto diante de nós e de repente a gente começou a ouvir relâmpagos e raios acontecendo no mar e aconteciam aqui, logo aconteciam no outro lugar. É isso que Jesus estava dizendo. O relâmpago não tem um percurso que você possa seguir e saber onde vai acontecer. No mesmo momento que aparece um raio e um relâmpago num lugar, aparece um raio e um relâmpago no outro. Jesus está nos dando algo muito compreensível pela mente humana a respeito de como será a sua vinda. Será como um relâmpago. E este é o ensinamento de Jesus a respeito da sua vinda. Então, se a vinda do Senhor irá acontecer num estalar de dedos, eu não terei tempo para me preparar se eu já não estiver preparado para isso. E daí ele segue, Jesus segue citando aqui 2 eventos do passado. E ele começa então falando a respeito de Noé. No verso 26 ele diz: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, ou seja, nos dias de Noé, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. Aquele momento, aquele episódio narrado lá no capítulo 6 de Gênesis, onde Deus então fala com Noé para que ele construa uma arca num lugar onde nunca havia chovido, e ele diz que ele estava trazendo um juízo sobre a terra, e ele fala então para Noé e toda a sua família entrar na arca, e todos aqueles que entraram naquela arca, eles foram salvos. A arca do capítulo 6 de Gênesis representa um tipo de Cristo, de salvação, que vem sobre todo aquele que crê. E Jesus está dizendo que a volta dele será como nos dias de Noé. Daí imagina como que foram os dias de Noé, né? Noé lá havia ouvido de Deus a orientação e todas as prescrições de como aquela arca deveria ser construída, e daí você vê Noé lá no seu quintal, buscando madeira e construindo aquela arca, e o povo como estava, diz aqui, o povo seguia a sua rotina. Aqui fala de banquetes, festas e casamentos. Infelizmente, esse é o tipo de coisa que hoje nós estamos impedidos, né, de ter nesse tempo de pandemia, mas o importante é essa expressão, o povo seguia a sua rotina. Ou seja, a voz de Deus falando a respeito do juízo que seria manifesto, não foi ouvido. Agora vem Jesus e ele fala da sua volta. Ele diz, o reino de Deus está aberto, mas haverá um dia em que eu vou voltar, estejam atentos. Mas a gente observa que muitas pessoas estão seguindo na sua rotina. Daí na sequência ele vai citar um outro exemplo e ele fala, e o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Um outro exemplo, onde acontece uma manifestação de juízo, e isso nós vemos um pouco mais para frente, ali capítulo 15, 16 de Gênesis, quando Ló e Abraão se separam, e Ló vai para a direção das terras de Sodoma e Gomorra e ele passa a viver naquela terra. Só que Deus fala para Abraão que toda a impiedade que acontecia naquela cidade estava subindo diante dele e que Deus iria se manifestar em juízo. Até existe uma passagem interessante lá em Gênesis, porque Abraão, sabendo que o seu sobrinho e a sua família estavam naquela cidade, ele começa a dizer para Deus, mas Deus, se tiverem 50 justos nessa cidade, o Senhor ainda vai destruir? E daí Deus fala para ele, não, Abraão, se tiverem 50 justos, eu não destruo. Mas daí Abraão começa a pensar lá, talvez fazer a conta e pensar, acho que não tem 50 justos naquela cidade. Ah, se tiverem 45 justos, e assim Abraão vem baixando o seu número de justos naquela cidade, e Deus fala então que ele iria manifestar o juízo destruindo aquela cidade. Os anjos vão
e avisam Ló e dizem para Ló: pegue as suas filhas, a sua esposa e a sua família e fujam dessa cidade, porque Deus irá se manifestar em juízo. Mas como estava o povo naqueles dias? Diz aqui, o povo se ocupava de seus afazeres diários. As preocupações do dia a dia, o corre-corre, que muitas vezes nos roubam a atenção daquilo que é importante e que Deus está nos sinalizando. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo a respeito de Deus, a respeito de uma espiritualidade, de uma busca a Deus pela palavra, de uma vivência e de uma prática da fé, e muitas vezes a resposta é: eu não tenho tempo para isso, né? Eu faço lá minhas orações, mas eu não tenho tempo para isso, né? E se vê então assoberbado e cheio de outros compromissos. Então, tudo o que essas duas histórias do passado nos mostram, e Jesus, então, ele aplica e interpreta essas histórias do passado, é que a volta de Cristo será assim. O povo vai estar continuando vivendo a vida, né? Então nós vivemos um tempo de pandemia, ainda há muitas preocupações, existem aquelas pessoas que apregoam, né? Quando chegar a vacina, quando eu tomar a vacina, às vezes eu vejo postagem como assim, se a vacina fosse a resolução de todos os problemas do mundo. Muitas vezes nós queremos o quê? Voltar para a nossa rotina, voltar para os nossos afazeres diários. E há um perigo nisso, porque isso nos torna muitas vezes desprevenidos para este momento da volta de Jesus. Então Jesus nos dá um alerta a respeito disso. E por fim, na continuidade do texto, a gente vê que é citada aqui a história de Ló ainda no verso 32, diz assim: lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Veja, é Jesus dando essa advertência. E você conhece essa história? Você sabe o que aconteceu com a esposa de Ló? Lá no Gênesis, quando você lê essa narrativa, você vai observar que a orientação que os anjos deram para Ló é o seguinte: fujam, né? Se abriguem numa outra cidade próxima, porque eu vou fazer descer fogo do céu e manifestar juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E eles dizem: não olhem para trás, sigam adiante. E diz que naquela fuga, então, a mulher de Ló se virou para olhar, para saber e ver o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra. E diz o texto bíblico que ela se torna, ou se transforma, numa estátua de sal. O que representa este olhar para trás? Mostra que o coração estava naquele lugar. Olhar para trás aqui representa: será que eu preciso mesmo deixar essa cidade? Será que eu preciso mesmo abrir mão dessa realidade? E isto é algo que muitas vezes é tão sutil no nosso coração. Muitas vezes nós não queremos abrir mão, nós não queremos deixar as coisas que muitas vezes nos apegam a este mundo. E na sequência a esta menção de Jesus, lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló, ele vai dizer então o ensinamento talvez mais importante aqui desta passagem, quando ele fala: quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e o outro deixado. Alguns interpretam isso aqui como o arrebatamento da igreja, enfim, eu não quero entrar nesse mérito da escatologia, eu não sei exatamente como você crê, mas o princípio aqui está no ensinamento de Jesus. Quem quiser, ou quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida, a salvará. E aqui Jesus está nos fazendo refletir a respeito do nosso apego com as coisas deste mundo. Para nós estarmos preparados para a vinda de Cristo, nós precisamos ter o nosso coração muito mais no céu do que aqui na terra.
Porque mesmo que nós vivamos nesse mundo, a Bíblia fala que o nosso reino não é aqui. Este mundo não faz parte mais da nossa vida, porque agora nós vivemos debaixo do governo e do senhorio de Cristo. Eu gosto muito de uma passagem lá de Colossenses que diz que a nossa vida está escondida em Cristo. É em Cristo Jesus que eu tenho a minha vida, onde eu me realizo. É em Jesus que eu descobri a vida verdadeira. E aqui está um paradoxo do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou lendo agora, nesses dias, um livro, O Reino de Ponta Cabeça. E este livro muito interessante porque ele começa a abordar historicamente, né, todo o ministério de Jesus, e ele vai pegando vários aspectos de como a pregação de Jesus Cristo a respeito do reino que ele estava trazendo virava tudo de ponta cabeça em relação ao status quo e aquilo que aquela sociedade da época estava vivendo, seja política, seja econômica, seja religiosamente. E de fato, se a gente lê os evangelhos, você percebe que a pregação e os ensinamentos que Jesus dá a respeito do reino de Deus são completamente opostos àquilo que a gente vive nesse mundo. Porque, na verdade, Jesus veio nos salvar deste mundo. Este mundo é um mundo mau, é um mundo que não tem nenhuma perspectiva de ser resgatado. É um mundo que, como diz lá 1 João, é um mundo que jaz no maligno. Então, quando nós nos rendemos a Cristo e entramos debaixo do governo do senhorio de Cristo, a Bíblia fala lá em Colossenses que nós fomos tirados do reino das trevas e fomos trazidos para o reino da sua maravilhosa luz. Hoje, nós somos cidadãos do reino de Deus. E um princípio que existe neste reino é o seguinte: quando você abre mão da sua vida, você a recebe. Mas quando você se apega à sua vida, você a perde. Eu me lembro que, talvez aí uns 2 anos atrás, a gente perdeu um pastor muito querido, né, e conhecido e amado no Brasil, o pastor Russell Shedd. E ele, um homem temente a Deus, um biblista que sempre foi muito conhecedor das Escrituras e professor, e não só explanando a Bíblia com muita propriedade, mas tendo uma vida muito íntegra. E eu me lembro que circulou aí na internet uma mensagem que ele deixou algumas semanas antes de ele falecer, e ele falou então da enfermidade que ele estava sofrendo, e ele disse assim: tudo isso está acontecendo na minha vida e eu estou desmamando deste mundo. Eu estou me desarraigando deste mundo. E a nossa caminhada com Jesus, ela tem que seguir neste fluxo. Né? Nós precisamos chegar naquele momento onde nós pensamos como o apóstolo Paulo, que ele fala: minha pátria está nos céus. O que eu quero acumular é tesouros nos céus. O reino de Deus me basta. Este mundo, por mais que a gente desfrute, né? Desfrute da vivência do mundo, de todas as alegrias que a gente tem aqui, mas nós vamos nos desarraigando, nós vamos nos desmamando de tudo que nos prende aqui para a gente poder se render completamente a Jesus. Então, um princípio de ponta cabeça do reino que Jesus nos ensina nessa passagem é esse: quem quer se apegar à vida vai perder, mas quem abrir mão da sua vida vai ganhar. E se nós queremos estar preparados para esta volta de Cristo, nós precisamos abrir mão da nossa própria vida. O próprio Jesus, quando ele fala do discipulado, ele diz: se alguém quer me seguir, observe bem o texto, ele fala: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É uma abnegação, é uma escolha de sair de cena para que Jesus entre em cena. É uma escolha de deixar o controle da vida e permitir que Jesus venha controlá-la. Então, dentro deste princípio, quem perde é aquele que ganha. E daí nos versos seguintes, quando ele fala: naquela noite 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e outra deixada, eu entendo esse texto
como uma forma de nos mostrar aqueles que estão prevenidos, precavidos e preparados e aqueles que não estão. Aqueles que estão prontos, aqueles que estão identificando os sinais dos tempos e aqueles que não estão. Eu quero deixar essa mensagem com vocês e que isso seja uma reflexão. Nos próximos 2 domingos a gente vai voltar a falar sobre isso. E eu quero que você atente para algumas verdades importantes. Nós precisamos ter uma convicção de fé, de maneira que quando chegar este dia onde Jesus irá se manifestar, e talvez com todo esse cenário que nós estamos vivendo, isso cresça no coração daquele que crê, o anseio, né, de dizer Maranata, hora vem Senhor Jesus, ou ter esta esperança, nós precisamos estar preparados para esse dia, nós precisamos ansiar este dia. Nós não podemos ser pegos desprevenidos, porque no momento em que o relâmpago se manifestar, tudo será consumado e o reino de Deus será fechado. A gente vai continuar falando sobre isso, mas eu quero encerrar perguntando para você, como que está a sua caminhada com o Senhor? Como estão as suas convicções de fé? À medida que nós vamos caminhando com Jesus, você vai se desprendendo das coisas desse mundo. Você não vai se envolvendo com a rotina, mas a tua vida, ela está centrada em Cristo e no senhorio dele. Reflita que muitas vezes podem existir muitas pessoas que professam ou declaram a sua fé, mas talvez não estejam preparadas. E quando a gente faz essa pergunta, você está preparado para este momento? Este momento que é um fato real, da mesma forma como Jesus veio um dia e abriu o reino, ele está prometendo que ele virá um dia, onde este reino será encerrado. E aqueles que lhe pertencem, ele recolherá para si. E daí eu me lembrei de uma canção, ou de um hino antigo, né, que falava sobre o mercado vazio, né, falando a respeito da volta de Jesus. E o coro deste hino diz o seguinte: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome ele irá chamar. Nos dias que nós estamos vivendo, dias de tantas incertezas, dias onde a gente observa a vida tão breve e tão passageira, nós precisamos estar preparados. Eu preciso ter esta certeza e essa convicção de fé, desta graça salvadora que agiu sobre a minha vida, de que a trombeta vai soar e o meu nome, Jesus, vai chamar. Você já pensou como será nesse dia? Jesus te chamando pelo nome. Venha, meu filho amado. Venha, você me pertence, você faz parte do meu reino e eu quero trazê-lo para perto de mim. Que a gente possa ansiar este dia, mas que nós nos preparemos para este dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seguirão a sua lei, os sinais da sua
ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar: venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente, ser valente, ser valente, ser valente. Querido, eu quero orar com você, te agradecer aí pela tua atenção e te desafiar a refletir sobre a sua condição. É Jesus que está nos advertindo, é Jesus que está nos pedindo para termos esta segurança e essa certeza. E se porventura você não tem segurança a respeito desta caminhada de fé, se você nunca abriu o seu coração para o Senhor, nunca confessou a Jesus como Senhor da sua vida, você tem dúvida se você de fato faz parte deste reino, se de fato o seu nome será citado naquela lista no dia que Jesus voltar, eu quero te convidar a você fazer isso agora. Como eu disse aqui, não deixe para amanhã, vamos fazer agora. Jesus, muito obrigado, Senhor, por este tempo onde nós podemos, Senhor, refletir sobre esta palavra que o Senhor mesmo nos deixou. Deus amado, e nós oramos pedindo, Senhor, que nós não sigamos a nossa rotina sem podermos identificar e ler os sinais dos tempos que nós estamos vivendo, Jesus. Tu és o Criador de todas as coisas, o Senhor tem controle absoluto, Tu és o Deus soberano. Nada absolutamente foge ao seu controle. Não é essa pandemia, não é esse vírus, não são as situações que estão acontecendo no mundo, nada absolutamente sai do teu controle. Tudo tem acontecido pela permissão do Senhor. E nós queremos, Jesus, que tudo isso sejam sinais que nos advirtam, Deus, deste preparo, Deus, para este encontro, para esta volta de Jesus, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Pai amado, se porventura existem pessoas aqui que estão participando deste momento, Jesus, e nunca fizeram esta entrega, hoje é o dia da salvação, e eu oro, Espírito de Deus, toca a vida desta pessoa que está com seu coração quebrantado, que anseia por esta entrega, que anseia por abrir as portas do seu coração para que Jesus venha
mudar o seu interior e transformá-lo de dentro para fora. Deus, que o Senhor possa entrar, fazer morada, que haja um convite dessa pessoa para que o Senhor venha e o Senhor possa dar novo sentido à vida. Deus, e que nós estejamos atentos, Pai, que a nossa vida com o Senhor, o nosso caminhar com o Senhor possam nos dar esta convicção de que nós estamos prontos, estamos preparados. E o momento em que o Senhor voltar, o momento em que os sinais do céu se manifestarem e o Senhor voltar sobre essa terra para buscar a sua igreja, que nós possamos dizer para o Senhor, Senhor, nós estamos preparados, nós estamos prontos. Que o Teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração, que o Teu Espírito nos traga essa certeza e esta convicção. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Essa reflexão nos desafiou bastante, não é mesmo? Foi algo que mexeu bastante comigo, eu não sei com vocês. Me fez pensar muito sobre as minhas convicções diante daquilo que eu aguardo e sobre aquilo que eu espero. E acredito que para você também não foi diferente. Te fez pensar e refletir de fato sobre muitos aspectos. E eu torço para que nos próximos episódios, nas nossas próximas séries, você continue com a gente, sendo desafiado e também sendo puxado a pensar sobre muitos aspectos da nossa vida e sobre aquilo que a gente acredita, não é verdade? Então, continue junto conosco agora na nossa sala de convivência. Você pode colocar aqui no QR Code, conversar um pouco com a gente. Você pode entrar em contato junto conosco também através das nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. Vai ser uma alegria ter você mantendo o contato junto com a gente do Ático Curitiba. Até mesmo que, se você já estiver assistindo e tenha passado algum período, um tempo desse episódio, você é livre para a qualquer momento entrar em contato junto conosco. Nós vamos ter uma alegria imensa em poder te responder e tirar as suas dúvidas, esclarecer talvez aquilo que não tenha ficado tão claro assim. E vai ser um prazer enorme para a gente. Então, sinta a vontade de estar junto com a gente. Acesse o nosso link do Ático, que vai estar aparecendo aqui embaixo para você. E até a próxima. Um abraço grande. Deus abençoe a sua semana. Tchau, tchau.